Amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo aí no seu Ponte Teológico. E antes de você assistir esse vídeo, não esqueça, se você não é inscrito aí, se inscreva aí, ative os sininhos de notificações. Temos muitos livros ainda para divulgar, para falar, livros assim que já são clássicos, como esse que eu vou mostrar agora, e alguns lançamentos aí, ok? Então, o livro que eu tenho para falar é esse aqui hoje, ó. Merece Confiança o Antigo Testamento, de Gleason Arthur Jr., um grande erudito aí que defende, sabe, a linha, digamos, conservadora, um erudito, um homem que extremamente preparado, que defendeu aí a baixa crítica, né? Defendendo a inerrância das Escrituras, defendendo a autoria do Pentateuco a Moisés. Então você que procura estudar sobre isso, excelente livro, ok? Um livro da editora Vida Nova, está em várias edições, tá? Livro de 516 páginas. Já tive a graça de ler todo este livro. Se você olhar, olha, todo sublinhado. Vou mostrar mais aí para você. Hoje em dia eu não tenho muito esse hábito não, mas algum tempo atrás eu tinha o hábito de ler o livro sublinhando com caneta marca-texto, tudo, ó. Ó. Olha. Então ele vai fazer uma análise, note bem, de todos os livros do Antigo Testamento, defendendo a posição conservadora, certo? Por exemplo, ele vai... Você sabe que os teólogos liberais, a teologia liberal, a alta crítica, vai dizer que o livro de Isaías teve nada mais, nada menos que 3 autores, né? Parte de Isaías teria sido escrito pelo próprio Isaías, outra parte pelo chamado Deutero Isaías, e existe outra leva de eruditos que dizem que teríamos um terceiro autor do livro de Isaías, chamado Trito Isaías. Só que ele vai defender a tese, com muitos bons argumentos conservadores. Ele vai defender a tese de que Isaías foi escrito somente por um autor, ok? Então, muitas questões, veja, tudo bem sublinhadinho, uma letra confortável. Ó, se você quiser dar uma pausa aí, ó, teve um inscrito que falou assim, deixa 5 segundos aí mostrando, mostrando aí pra gente poder ler trechozinhos. Aí agora tô deixando isso uns quase 10 segundos, ó. Né? Então, então ele vai defender, em mais de 500 páginas, uma posição conservadora, ok? Se você dá uma pesquisada em quem foi Gleason Arthur, você vai se surpreender. Esse livro foi lançado pela primeira vez em 1964 nos Estados Unidos, tá? A primeira edição aqui no Brasil saiu em 74, teve uma segunda edição em 79, uma terceira edição em 84. Depois disso teve várias reimpressões. Essa minha reimpressão aqui da editora Vida Nova é de 2007, comprei em 2011. É um livraço para você que defende a ortodoxia, o conservadorismo, ok? Então vamos lá. Temos a introdução, introdução, depois vem a parte 2, capítulo 2, aí vai falar sobre a inspiração do Antigo Testamento. Depois vai falar sobre os manuscritos hebraicos e as versões antigas. 4, depois vai falar sobre a baixa crítica do Antigo Testamento. Então, para você que nunca ouviu falar sobre esse termo, alta crítica refere-se àqueles estudiosos, geralmente liberais, que não vão respeitar a questão da inerrância das Escrituras, que não vão respeitar que os autores bíblicos foram inspirados pelo Espírito Santo, que Deus usou a boca deles. Então, eles vão analisar a Bíblia mais como um livro histórico, né? E temos a baixa crítica, que geralmente refere-se aos eruditos conservadores. Nessa primeira parte, vem a parte 5, o cânone do Antigo Testamento. Ele vai falar sobre o cânon do Antigo Testamento, uma análise dos 66 livros. Aí depois vem a segunda parte propriamente dita do livro, onde ele vai abordar cada livro do Antigo Testamento, livro por livro, falando sobre ele, sobre as questões que tentam
desconstruir, tentam encontrar, digamos, dificuldades na interpretação desses textos. Ele vai se deter muito em Gênesis, ele vai dedicar aí cerca de mais de 100 páginas para falar de questões aí que tratam especificamente do cânon, dos manuscritos e de Gênesis, tá? Então eu vou olhar aqui um texto aqui, vou ler um trecho. A Baixa Crítica, vou ler um texto aqui, a Baixa Crítica do Antigo Testamento, tá? Página 54. 54. Então, para você que pede para se deter alguns segundinhos, para você ler. Show? Beleza. Olha o que ele diz. Em contradistinção com uma alta crítica, que trata de questões de autoria, da integridade do texto dos livros bíblicos, a ciência da baixa crítica, ou crítica textual, se preocupa na tarefa de restaurar o texto original na base das cópias imperfeitas que chegaram até nós. Procura selecionar as evidências oferecidas pelas variações ou leituras diferentes, quando há uma falta de acordo entre os manuscritos sobreviventes, e pela aplicação do método científico chegar àquilo que era mais provavelmente a expressão exata empregada pelo autor original. Aí ele vai falar os tipos de erros nos manuscritos. Existe a aplografia. O que é apografia? É escrever uma letra, sílaba ou palavra só uma vez, quando deveria ter sido escrita mais de uma vez. Ou seja, ele diz que nos manuscritos, os supostos erros, são esses erros de copistas, né? A apografia. Ditografia. O que seria isso? Esse erro nos manuscritos dos copistas. Escrever duas vezes aquilo que deveria ter sido escrito só uma vez. Aí dá um exemplo. Por exemplo, Isaías capítulo 30 e tal. Muito legal, hein? Outro tipo de erro é a metatese. O que é isso? Trocar a posição certa das letras ou das palavras. E ele vai citando. Os textos no qual se encontra esse tipo de erros de copistas. Fusão. O que era fusão? Tomar uma palavra de duas separadas, né? Divisão, dividir uma palavra única em duas. Tudo isso no Antigo Testamento. Homofonia. Homofonia, o que é isso? Substituir um homônimo por outro. Né? Ele vai dando aqui também os exemplos. 7. Leitura errônea de letras de aparência semelhante. Né? Ok. 8. Homeoteleuto. Meu Deus. A omissão de uma passagem. Que isso? É uma omissão de uma passagem intermediária, porque o olho do copista pulou numa determinada de uma determinação para outra que se assemelha. Em grego, homoteleuton, que quer dizer terminação semelhante. 9. A omissão acidental de palavras, em situações nas quais não se trata de repetições. Ou seja, o copista simplesmente deixou de copiar ali. Ok? 10. Leitura errônea de letras vocálicas como sendo consoantes. Interessantíssimo. Você sempre percebe que esse livro aqui eu estudei bastante, mas já tem 9 anos, irmãos, que eu li ele, né? Parece não, mas então é um típico livro assim que já estaria na hora de fazer uma releitura, né? Vou falar sobre o cânone, muito interessante, resumo de métodos textuais. Então, para você que gosta de bibliologia, ele vai tocar nesse assunto também dos manuscritos, ok? Deixa eu ver algum trecho aqui de Gênesis, o vídeo não ficar muito longo. Ele vai falar sobre os 6 dias da criação e a idade do mundo. Ele defende sim também a teoria de 6 dias, da criação em 6 dias, ok? Quer ver? Vamos ver se é isso mesmo. Olha lá, os 6 dias da criação e a idade do mundo. Uma leitura superficial de Gênesis capítulo 1 deixaria a impressão que o processo inteiro da criação levou 6 dias de 24 horas cada. Se esta tivesse sido a verdadeira intenção do autor hebreu, dedução questionável, conforme seria demonstrado a seguir, estaria em contradição com a pesquisa científica moderna. Ok.
contrariando aqui a minha posição, ele não é a favor, ok? É um erudito conservador, mas nesse aspecto aqui, aí você vê, né? Por mais conservador, homem de Deus que seja, ninguém tem uma teologia perfeita. Essa que é a verdade. Eu conheço um homem de Deus que é extremamente ortodoxo, erudito das escrituras, pastor, pregador, mas ele tem essa posição da teoria dos milhões de anos, né? Cada dia significaria. Já falei isso em outro vídeo. Eu vou aqui esse texto aqui e vou explicar o que eu, qual foi a pergunta que eu fiz a uma professora com doutorado na PUC aqui Rio de Janeiro em Antigo Testamento. Eu vou dizer o que eu perguntei para ela acerca dessa questão dos 6 dias da criação. Eu sigo o entendimento que foram 6 dias literais. Existem pessoas de Deus que discordam, que acreditam que cada dia daqueles se representa uma era de milhões ou bilhões de anos da criação. Mas aqui o Grayson acha também, ele não concorda com essa posição não. Vamos lá. Ele diz assim, se esta tivesse sido a verdadeira intenção do autor hebreu, estaria em contradição com a pesquisa científica moderna, que indica que o planeta Terra foi criado há vários bilhões de anos. No século XIX, a evidência principal em favor desta extrema antiguidade, que era, porém, computada com um sentido muito menos do que atualmente, achava-se no ritmo pelo qual a sedimentação de água é depositada em tempos modernos. Então ele segue a questão da ciência. Existem outros autores que vão seguir também a questão científica para provar a teoria da literalidade dos 6 dias de uma Terra jovem, de um universo jovem, do que o universo de uma Terra com milhões e milhões de anos. Esse outro autor, que é o Ken Han, ele vai colocar em xeque a questão do carbono 14 e vai dizer que não é um método infalível, possui erros. Então é um debate muito grande. O interessante é que o Ken Han ele vai defender a tese dos 6 dias, da Terra jovem, muito mais por uma questão sim, científica e por uma questão também teológica, tá? Então temos o Grayson Asher aqui, sim, lembrando que foi um livro escrito nos anos 70, ok? Foi escrito nos anos 70 e muitas coisas aconteceram nos anos 70, bota aí quase 50 anos, de lá para cá em questões científicas e no desenvolvimento teológico. Mas eu não considero um livro ultrapassado não, tá, gente? Não considero um livro ultrapassado não, é um clássico. Clássicos, eles não se tornam ultrapassados, né? Todo clássico precisa ser lido. A questão, só para a gente fechar aqui o livro aqui, merece confiança o Antigo Testamento? Essa questão dos 6 dias, rapidamente. Eu estava no seminário, eu cheguei para a professora, porque eu também tinha uma inclinação para achar isso, né? Cada dia da criação seria equivalente a milhões de anos. Eu perguntei à professora assim, de Antigo Testamento, doutorado. Falei, professora, há possibilidade, é possível que a palavra ion, que é a palavra dia no hebraico, ela dá margem para que eu interprete este dia, essa palavra ion, de maneira metafórica, de modo que eu possa dizer, cada dia daquele representa milhões de anos na criação. Dá margem para essa interpretação. Ela, uma professora que publicou um livro de gramática hebraica. Eu apenas um aluno. Ela falou, não dá margem não. Todas as vezes que a palavra ion aparece no Antigo Testamento, de maneira literal, não dá margem para metáforas, para símbolos. Simboliza, representa. Né? Quando o indivíduo chega a dizer isso, que um dia simboliza tantos anos, a gente está partindo para uma interpretação alegórica, né? Só que a interpretação que sempre prevaleceu, né, principalmente entre a Igreja Reformada, é a interpretação histórica, a interpretação literal, ignorando até mesmo a interpretação alegórica que esteve muito em alta, né, entre alguns estudiosos, principalmente nos primeiros séculos da Igreja, principalmente entre Orígenes, por exemplo. Então, desde que ela falou aquilo comigo, eu falei, ok, quem sou eu para ficar reinterpretando? Presta atenção, o grande problema eu acho é o seguinte, quando a gente pega a Bíblia e vamos ler a Bíblia à luz da ciência, para poder adaptar a Bíblia às recentes descobertas, você tem que fazer malabarismos com a hermenêutica, entendeu? Minha opinião, tá? Eu acho que a gente tem que fazer malabarismo, eu acho que é a ciência que tem que submeter a Bíblia. Entendeu?
A Bíblia descreve claramente que a Terra é redonda. Tem gente que ainda defende a questão da Terra plana. Na Idade Média, até mesmo a Igreja Católica considerava a Terra como plana, na verdade. E a Bíblia sempre dizendo. Então, veja bem, a sociedade na Idade Média dizia a Terra é plana. A ciência dizia Terra é plana, Terra é plana. Certo? O universo é o centro, a Terra é o centro do universo. Essas declarações se repetiam tanto, era um consenso tão grande diante da sociedade, que as pessoas diziam, a Bíblia está errada. E hoje? Hoje descobriu-se que a Terra não é o centro da nossa Via Láctea, é o Sol, digamos assim, né? Descobriu-se que a Terra não é plana, mas há ainda muita gente que defenda. A Terra sempre foi redonda, né? Mas querem submeter a Bíblia aos escrutínios da ciência. Eu creio, deixo aqui essa palavra final, que o estudante ortodoxo de teologia, o pregador, não deve moldar a Bíblia segundo as descobertas arqueológicas e científicas. Vai dar ruim, hein? Daqui a pouco você vai estar dizendo que eu e você somos produto dos macacos, resultado final dos macacos. Ok? Até a próxima.